Ótimo! Lei Lin bateu palmas e removeu as restrições de Liu. Desde que você escolheu ser subserviente para mim, então estamos do mesmo lado. Não há necessidade de um contrato ou algo assim. Foi o que Lei Lin dissera, mas ele manteve o fio marco em sua bolsa dimensional sob o olhar desolado do Lish. Comparado a qualquer promessa, esta foi a última restrição. Com o talismã, Lei Lin tinha muitas maneiras de fazer Liu desejar que ele estivesse morto. Ele sabia muito bem que Liu nunca ousaria traí-lo. Por outro lado, se ele devesse devolver o talismã de volta a Liu, não estava claro o que aconteceria. Eu darei a você parte do controle da segunda série sobre a cidade flutuante. A partir daqui, você se concentrará em manter os jardins arcanos e os golems. Sailin irá transferir as informações para você em breve. Lei Lin acenou com as mãos. Como Liu era agora seu subordinado, era natural que ele usasse o lixo o máximo possível. Afinal de contas, esse era um mago do tipo acadêmico e provavelmente era muito útil se nutrido. E Liu riu ironicamente em resposta. Se isso acontecesse no passado e ele tivesse inúmeras informações e autoridades sobre a cidade flutuante à sua frente, ele definitivamente ficaria louco em sua euforia. No entanto, se o preço estava perdendo sua liberdade. Isso foi um pouco demais. Entendido, mestre Sailin. E depois que Liu partiu, Lei Lin comandou o núcleo intelectual. Enquanto ele já está inscrito, ainda é necessário monitorá-lo. Além disso, se ele se aproximar da central de energia do MISE ou de qualquer outra área importante, dou-lhe permissão para matá-lo imediatamente. Gravado em procedimentos principais, Sailin parecia ter emoções humanas, mas, em essência, era um corpo intelectual formado por um punhado de códigos. Seu principal objetivo era cumprir as ordens de seu mestre. Ela nunca hesitou quando se tratava das ordens de Lei Lin. Milímetros. Eu quero um pouco de paz agora. Depois de cuidar de todos esses assuntos, a cidade flutuante estava agora longe do perigo e sob o controle de Lei Lin. Foi só agora que Lei Lin finalmente teve algum tempo ocioso. Depois que o elfo da flor, Sailin, saiu, ficou completamente em silêncio. Apenas as luzes do feitiço arcano emitiam raios tenros de luz. Com um flash de luz prateada na mão direita, o pergaminho que Lei Lin obteve das ruínas Netheril apareceu. Anciente distortedixado. O que você quer? Os raios do Aiship brilhou nos olhos de Lei Lin. Chip, como está a pesquisa sobre isso? Depois de obter o controle sobre a cidade, o tremendo poder do núcleo de energia de Mise parecia abrir algo no pergaminho e deu a Lei Lin um modelo de magia arcana terrivelmente complicado para ele. Lei Lin estava usando o Aiship para decodificá-lo, e só agora ele teve uma ideia do que era, BIP. Progresso da análise do modelo de magia arcana a 100%. Exibindo informações quantificadas. Depois disso, os complicados dados numéricos do modelo de feitiço se mostraram diante dele. Nome da magia arcana: Avatar de calças. Magia arcana de grau 12, efeitos: permite ao conjurador substituir a deusa da trama e assumir o controle da trama. Requerimentos mínimos: grande arcanista, 100% de análise do EAV nível 7. Descrição: este é um misterioso feitiço arcano. Com o entendimento do lançador sobre o EAV, seu poder muda. Agarrar permite que você se torne um poderoso deus superior em um instante. Um feitiço arcano que supera até mesmo um feitiço arcano lendário. Permitindo que eu me torne um poderoso deus superior em um instante. Os olhos de Lei Lin se arregalaram e ele acariciou o seu queixo, sorrindo ligeiramente. Interessante. Que interessante. Um feitiço arcano dessa nota obviamente não era algo desenvolvido por esses grandes arcanistas, mas um feitiço do mundo dos magos que um pico de 8, como distortedixado, poderia projetar. Este modelo de magia arcana já está fora do domínio de magias arcanas. Isso só pode ser explicado com magias do mundo dos magos. É pelo menos um poderoso feitiço de rank 7. Lei Lin murmurou para si mesmo.
Até mesmo seu corpo principal só agarrava um feitiço de nível 7, que era a encarnação do mundo alternativo, que já tinha um efeito surpreendente. É pelo menos um feitiço rank 7 lá. Se o entendimento do feiticeiro sobre o EAV atingir 100% do nível 9, isso tornaria este um rank 8 ou 9 no Magus World. Lei Lin engasgou admirado. Permitindo que o lançador de magias substitua a deusa de tecelagem e obtenha controle do EAV. O que foi isso? Baseado no ranking dos magos, seria como fazer um Morningstar Magus um pico de pontuação de 8 magos em um momento. Isso poderia ser comparável a Distorted Shadow, Nightmare King e Moter Core. Mas, pode um espírito e mente frágil assumir tal poder? O único resultado provável seria obter o controle da trama e se tornar um deus maior por um momento, e então morrer da tremenda quantidade de informação e energia que está sendo transmitida. Será como uma criança que decidiu tocar em uma rede elétrica de alta tensão. Lei Lin agora parecia sombrio, mesmo se for o meu corpo principal de um Warlock semi-rank 7 e ajudar a formar o I-Shape, mal conseguirei controlar o EAV. Devido a uma diferença em minha divindade e divindade, meu caminho será contaminado e será corroído dos conscientes dos outros deuses. Mas pelo menos eu finalmente conheço as intenções da Distorted Shadow. Então ele quer destruir o EAV. Mesmo após a morte, um pico de magos ainda poderia deixar para trás um consciente e não desaparecer mesmo depois de centenas de milhares de anos. Com uma pequena chance, ele poderia ser revivido. Shadow Distorcido parecia ter criado esse plano antes e até mesmo dado grandes benefícios a Lei Lin na Ilha dos Pesadelos. Isso fez com que Lei Lin se sentisse muito desconfortável. Agora, ele finalmente entendeu o que Distorted Shadow estava planejando. Seu objetivo era destruir o mundo do EAV de Deus. Ei! Você realmente pensa muito bem de mim. Lei Lin sabia que além de ser um canal para os feitiços mágicos dos magos, também era usado para as magias divinas dos sacerdotes. No momento em que ele mostrasse suas intenções, ele não seria apenas visto como um inimigo pela maioria dos magos, mas a deusa Tecer se tornaria imediatamente seu inimigo mortal. Os outros deuses também não estariam dispostos a abandonar o conveniente canal de fé através da trama. Isso significava que ele estaria indo contra todo o mundo dos deuses. Não é de admirar que ele tenha me escolhido. Além de alguém de fora como eu, nem mesmo diabos ou demônios estariam dispostos a fazer isso. Seus olhos brilharam quando ele agarrou o pergaminho da besta. Infelizmente, não serei um peão para você. Se eu me tornar um, farei isso como jogador. Consciente Distorted Shadow. Você acha que o seu consciente poderia continuar me seguindo nas sombras? Lei Lin falou na antiga língua de Byron do Magus World, voz rouca e ativando um traço do poder das leus. Depois disso, uma formidável força de vedação envolveu o salão. Este era o poder que ele tinha de controlar a cidade HSS. Com imenso apoio da cidade Selo de Outro Mundo, Lei Lin finalmente mostrou toda a sua força. Uma figura de Targaryen tão grande quanto o mundo apareceu atrás dele. Rumble, no remoto e longínquo Magus World, o poderoso corpo de Lei Lin, que estava em um sono profundo, causou um terremoto de magnitude 8 e abriu um pequeno canal, transferindo correntes de linhagem sanguínea a HSS. Um terrível Targaryen com um único chifre, asas carnudas e duas garras apareceu atrás dele. Parecia haver pequenas mudanças no Targaryen. Havia agora vestígios de névoa vermelha escura em torno dela, e suas escamas estavam ficando vermelhas escuras. Em seus olhos, que eram como estrelas, havia uma linha vermelho-sangue que parecia formar um terceiro olho. Você acha que eu não notaria você fazendo algo por trás das sombras enquanto eu tinha o poder da linhagem plantada em mim? Saia daqui! Lei Lin gritou e jogou a pele da besta para longe, suas roupas explodindo abertas. Traços de sangue negro que haviam sido contaminados saíam de seus poros. Uma sombra negra distorcida apareceu no céu,
com numerosos tentáculos ao morrer. Parecia querer segurar Leilin, mas com o grito de Leilin e a repentina e poderosa força da linhagem, foi forçada a sair. Houve um assobio agudo no céu, e a sombra que era sombra distorcida colidiu com o pergaminho, e então começou a queimar com chamas verdes fosforescentes. As chamas lentamente se tornaram negras, e uma figura humana distorcida logo apareceu. Finalmente nos encontramos. A antiga sombra distorcida Leilin ofegou ligeiramente, mas agora sentia-se extremamente à vontade. Até mesmo sua alma parecia ter sido renovada, e sua conexão com as orações de seus seguidores era agora mais distinta, como se ele pudesse produzir divindade a qualquer momento. TSS. Seu corpo e espírito se fundem perfeitamente com a força da linhagem, TSS. Não admira que o pesadelo tenha escolhido você. Força espiritual antiga enviada esta informação, similarmente usando a antiga linguagem de Byron. Isso não é ótimo. Não há exploração alguma. Estamos conversando em igualdade de condições. Leilin observava a sombra distorcida à sua frente, o Targaryen atrás dele cuspindo para fora a língua. A força da linhagem criou uma densa armadura sobre ele. TSS. Bruxo. Eu preciso de você para destruir o Eave. Em troca, eu posso te dar todas as heranças dos magos primordiais. Ele parecia saber que Leilin seria difícil de lidar, mas mais importante, estava ciente do terror da poderosa força de isolamento da cidade flutuante. Ele desistiu de conspirar qualquer coisa e propôs um comércio em bases iguais. Tudo bem, mas vou escolher quando isso será feito. Leilin não deu sequer uma polegada, só que está dentro do Eave. Eu posso adivinhar, mas preciso que você confirme.